Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Atos 24, é a nossa sequência do texto. Mais 2 domingos nós vamos encerrar, tá bom, queridos irmãos? O livro de Atos. Não, vai ter mais alguns domingos ainda, né? Porque nós vamos, agora que eu lembrei, né? Nós vamos encerrar só em junho o livro de Atos, porque nós vamos ter o mês da família, né? Então a temática será sobre a família. Atos 24, lembrando o contexto. O apóstolo Paulo, quando ele estava na sua já segunda viagem missionária, ele falou que voltaria para Jerusalém. Ele recebe aquela notícia de que ele seria preso, mas ele fala que me cabia servir a Deus e cumprir o que Deus havia destinado a ele. Ele volta a Jerusalém. Então nós estamos aqui agora, nós vamos entrar na terceira defesa de Paulo. Então a primeira defesa foi feita diante do sumo sacerdote, a segunda com o prefeito, e agora ele já está na segunda instância, que agora é o governador. E agora ele vai ser julgado, então, por Félix, e esse é o momento desse julgamento diante do governador da província, e aí é a província que rege Jerusalém e todas aquelas regiões. Então, Félix ele tem um poder maior de Cláudio. Então vamos ler o texto agora. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é um principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmarão a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Novamente lembrando que aqui Paulo está afirmando que ele pertence não a um grupo dos fariseus, nem dos saduceus, mas do caminho, que é como a igreja é identificada. Os primeiros cristãos são as pessoas do caminho. E Paulo está reiteradamente na sua agora terceira defesa, afirmando que pertence nesse grupo do caminho. Então a gente deveria se chamar a igreja do caminho. Então, por causa justamente dessa expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui no livro de Atos.
a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma mensagem, a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este: quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lisias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Oremos. Santo Deus eterno Pai, Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E nesta manhã, ó Deus, que lemos, ó Deus, com toda reverência, suplicamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito traga sobre nós entendimento, ó Deus, sobre a Tua vontade, sobre o Teu querer, para que possamos assim, ó Deus, viver, ó Deus, a vida na Tua presença como verdadeiros discípulos do Senhor. Que nada, ó Deus, possa impedir nem uma mente, nem um pensamento cativo, nem uma obra do mal possa, ó Deus, nos impedir de compreender a Tua palavra e o Teu querer nesta manhã. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Mais um detalhe interessante do texto. A igreja se desenvolveu de tal maneira que o próprio governador já sabia que existia uma seita nova entre os judeus e que essa seita não atraía apenas judeus, mas atraía também gentios. E é interessante isso, que ele fica tocado pelo que está ali diante dele, o apóstolo Paulo, e que ele pede para que Paulo vá então. A esposa desse Félix provavelmente tenha ouvido Paulo e tenha se convertido, e a própria esposa agora já está no caminho, e nós vemos aqui então esse processo da evangelização, da expansão do evangelho por meio da vida deles. Agora, antes de entrarmos ainda no texto, eu gostaria de trazer à luz sobre esse texto e o momento que nós vivemos, tanto no Brasil como no mundo, ou algumas coisas. Primeira situação que o texto nos mostra, uma falsa acusação contra o apóstolo Paulo. E nós vemos aí todo um emaranhado se descortinando diante do Brasil, até a Câmara dos Estados Unidos, trazendo luz diante de tudo que aconteceu na nossa nação,
diante de tantas mentiras que se levantam sobre a nação, diante de tantas mentiras que se propagam diante da nação. E é interessante, tudo vem à tona para se esclarecer. Então é interessante isso. Não é novo se utilizar de mentiras para colocar pessoas no poder. Isso não é novo. Nós vemos isso no texto de uma maneira clara. Uma segunda situação, um inocente sendo acusado e preso. E covardemente, essa semana, uma criança foi atacada dentro da escola. Não era a primeira vez, já era a terceira vez. E omissão, queridos irmãos, é pecado. Omissão é pecado. Essa criança foi brutalmente atacada e veio a óbito. E uma criança que era para ser guardada, preservada. Que mundo é esse que vivemos? Que mundo é esse de pessoas covardes, omissas, apáticas, de ver um garoto que precisava de cuidados e de atenção, e ninguém? Que filhos são esses? Que professores são esses? Queridos irmãos, eu quero dizer para os irmãos, o Estado é diabólico. O Estado não tem interesse, de fato, em cuidar da minha vida, em cuidar da vida de ninguém, a não ser dos próprios interesses dos políticos. O Estado é diabólico. Veja o que está aqui na Bíblia, Atos 24, verso 27. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Simplesmente porque o Estado busca seus próprios interesses. O Estado é diabólico. Está mais do que provado isso, o que nós vemos diante dessa semana. Diante de todas as acusações, diante de todas as manipulações, para colocar uma pessoa que quer defender os próprios interesses de um grupo, porque não melhora nada nessa nação. Agora, o que é o pior é a apatia das pessoas que se julgam boas, justas. Nenhum menino para defender aquele outro menino. Que bando de menino covarde. Não crie o seu filho para ser covarde. Crie o seu filho para se posicionar em defesa daquele que é oprimido, daquele que precisa do cuidado. Nós somos o povo de Deus. Nós não somos um povo covarde. Paulo está preso, sofrendo acusações por fazer as coisas certas. E ele está defendendo a causa do reino de Deus. E qual é a causa do reino de Deus? Não é manter a igreja aberta não, irmão. A causa do reino de Deus é a causa da justiça de Deus sobre este mundo. E qual é a justiça de Deus? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se nós não pregarmos, as pessoas vão para o inferno. E se você acha que você vai chegar na porta do céu e Deus vai falar, entra meu filho amado, mas você não pregou para ninguém, não cuidou de ninguém, não ajudou ninguém, não estendeu a mão para ninguém, você não se converteu não, irmão. Ah, não converteu. Você não é servo de Deus não. Se você vê uma pessoa com o pé quebrado, mas não se dispõe a lavar uma louça, pensa muito bem como é que está seu coração, irmão. Pensa muito bem como é que está seu coração. Porque a causa de Deus, o reino de Deus, não é para covardes, não é para omissos, não é para apáticos. A causa do reino de Deus é para aqueles que entendem a nobre missão do reino de Deus. E a nobre missão do reino de Deus é melhor é morrer com Cristo do que viver sem Cristo. Você entende isso, irmão? A gente não pode ler um texto e simplesmente ver as palavras sendo aqui e não fazer conexões disso com a nossa vida, com o nosso andar. Dá para você entender isso? Paulo precisa representar a mim e você.
Querido irmão, nós somos chamados para ser discípulos de Cristo Jesus. Nós somos aqueles que foram transplantados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Nós somos chamados para viver em novidade de vida. Mas qual é a novidade de vida que a gente vive? Qual é a novidade de vida? O que mudou na sua vida? O que muda na sua rotina? Semana após semana, o que muda na sua vida e o que muda na sua rotina? A cada semana, o que muda? O que você faz de diferente pela causa do reino de Deus? Pelo seu compromisso com Cristo? Será que dá para você entender que o apóstolo Paulo foi advertido de que, chegando em Jerusalém, ele seria preso, mas ele fala, melhor para mim é cumprir a vontade de Deus do que ficar fora da vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, é que eu vou prosperar. Não tem nada a ver com a teologia da confissão positiva, que agora tudo que eu falar vai acontecer. Não! É uma causa muito maior, muito mais nobre, muito mais profunda, muito mais verdadeira. Agora, eu gostaria que você visse comigo 4 princípios da defesa de Paulo. O primeiro princípio da defesa de Paulo: consciência limpa diante de Deus. Verso 16. Veja comigo o verso 16. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Consciência limpa diante de Deus. Eu fico muito incomodado com esse garoto Lucas que morreu da forma como ele morreu. Se você não sabe nem do que eu estou falando, então você precisa entender muito mais sobre o que você está vivendo. Sobre o que você está fazendo com a sua vida, em pleno mês da campanha de acolhimento às pessoas que têm uma situação de vida que elas não escolheram, nasceram, são especiais, são pessoas que a gente precisa ter uma atenção. Ou você é aquele tipo de pessoa que estaciona o seu carro na vaga do idoso? Na vaga do portador de necessidade especial? Não, é só 5 minutinhos. Dá para você entender que não é assim. O verdadeiro cristão não é assim. Como é que você vive com a sua consciência? O apóstolo Paulo está dizendo que ele vive com a consciência dele em paz diante de Deus. Irmãos, eu queria conseguir viver em paz diante de Deus com a minha consciência. Mas diante de tanta injustiça, diante de tanta necessidade, diante de tantas causas, eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu oro todos os dias: Senhor, tem misericórdia. Ou você não se incomoda que um dos nossos missionários que está lá na Índia foi preso essa semana e que ele levou paulada simplesmente porque ele chegou num povoado, abriu o vídeo para mostrar o filme Jesus e prenderam ele. Tinha 10 homens lá que colocaram ele para fora, bateram nele e ele está preso na Índia. Você dorme com consciência em paz? Eu não durmo. Não consigo. Pai de família com 2 crianças, que vive com $30 por mês, que é a oferta que a gente manda. $30. R$150. Eu falo para as minhas filhas: não dá para comprar isso não dá para comer isso não. Hoje qualquer coisa que você vai fazer é 200, 100, não é? R$100, uma família está vivendo. Lá na Índia. Nós precisamos ser bons mordomos, nós precisamos entender o que é ter uma consciência limpa diante de Deus. Martinho Lutero falava assim: prefiro ser derrotado na consciência do que vencer fora dela. Não fique contaminado pelo politicamente correto, porque o politicamente correto está criando falsas heresias, falsas ideias que estão completamente contrárias ao Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos uma obra para fazer, irmãos, e a nossa obra é ceifar as almas que estão indo para o inferno e levarmos elas para o reino da luz em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? O quanto que você quer que as pessoas se convertam. E não depende só desses missionários, depende de mim e de você. Tem gente do seu lado que precisa. Eu tive a experiência de pegar o irmão Johnny e levar ele para fazer sua terapia lá no CRER. E quando você chega ali no CRER e você vai vendo as pessoas que estão ali,
jovens, crianças, idosos. Você sai de lá pensando assim: obrigado, Senhor, obrigado, porque eu poderia estar naquela fila ali, eu poderia estar ali necessitando daquele tratamento. Mas o irmão Johnny, ele vai além, como sempre. O irmão Johnny, desde quando ele chegou na igreja, ele é minha pedrinha no meu sapato. Ele sempre me deixa incomodado. E ele falou: pastor, cadê os folhetos? Cadê o Novo Testamento? Preciso de 10. Ele está lá. Chega do lado de um e pergunta para a pessoa diretamente: você já tem Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? Você sabe que a paz que você precisa, você vai só encontrar em Jesus Cristo? Ele falou isso para um médico que está atendendo ele. E ele falou: ô Johnny, me conta mais. E o Johnny começou a contar. O Johnny deu a Bíblia para ele. O Johnny já está lá, tem 4 meses. O médico já leu a Bíblia toda. Dá para você entender? Sabe o que o Johnny falou essa semana para mim? O Johnny que está arrastando a perna, não consegue mexer o braço, sente dores terríveis. E ele falou, sabe o que ele falou para mim? Sabe o que ele disse? Ai, pastor, está difícil, está ruim demais, está complicado. Não, pastor, Deus me levou lá para ganhar esse médico para Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isso é consciência limpa diante de Cristo Jesus. Isso é consciência limpa diante de Cristo Jesus. Entender que a missão prioritária da minha vida e da sua vida é levar as pessoas a conhecer Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui, queridos irmãos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Segundo princípio da defesa de Paulo, verso 18. Olha a firmeza da fé de Paulo. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. O que Paulo está dizendo? O seguinte: olha, para entrar no templo, tem que cumprir as regras do judaísmo. E eu cumpri. Dá para você entender? Então ele não vai na força e na violência. O evangelho não é na força e na violência. O evangelho, querido irmão, ele é no exemplo. Fala comigo, o evangelho é no exemplo. A Bíblia que as pessoas estão lendo não é as coisas que você está falando, mas é na maneira como você se conduz, no seu testemunho. A Bíblia que as pessoas estão lendo não é a Bíblia que você pega no domingo e traz aqui para a igreja. A Bíblia que as pessoas estão vendo é a Bíblia que você vive de segunda a sábado, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, aonde eles estão vendo você. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu confio tanto em Deus, que eu sei todos os critérios, inclusive para estar lá, eu estava. Porque ele tem uma firme fé, uma firme convicção em Deus. E quem tem essa firme convicção, ele sabe que é melhor fazer o certo e viver o certo do que fazer o errado para chegar em outros postos. Por isso que quando meu pai chegou em Séries, ele falou que era um crente batista para alugar a casa onde eu e minha família íamos morar. E na hora que ele falou que era crente batista, a pessoa virou e falou: não precisa nem de fiador, porque eu sei que crente é uma pessoa honesta. Chegamos lá em 76. Passados então quase 40 anos. Você faria um negócio assim hoje em dia? Faria? Você alugaria a sua casa sem fiador para alguém que falasse que é crente? Sabe o que é triste de ser pastor? É que quando você chega nos lugares e você fala que é pastor, as pessoas arregalam o olho assim, principalmente se você vai comprar alguma coisa. Uma experiência que me marcou muito foi quando a gente foi comprar um carro na concessionária, eu e a Soraya. Chegamos lá e o gerente virou e falou assim: olha, pastor, não é nenhum problema com o senhor, é o problema do sistema, mas se colocar no nome da sua esposa, o juro vai cair pela metade. Se ficar no seu e se eu colocar que é pastor, vai ser o dobro. Por quê?
Porque a gente vive uma igreja de faz de conta, uma igreja que as pessoas acham que a gente pode viver a fé de qualquer maneira. Calvino, ele pregava contra isso, ele dizia: não podemos ser verdadeiros discípulos a menos que lutemos corajosamente por uma causa com toda a nossa força. O apóstolo Paulo sabia o que tinha que fazer, o que era correto, o que era certo, e ele fazia assim, inclusive para apresentar o Evangelho. Por isso que nós cristãos somos sempre amigos da honra, da integridade. Honra e integridade é algo que este mundo está faltando. Necessita homens honrados, mulheres honradas, homens íntegros, mulheres íntegras. Não é esse mundo que se vende por qualquer coisa, não. Nós somos um povo diferente, amém, igreja? Nós somos um povo diferente. A gente vive na firmeza da nossa fé em Cristo Jesus. Terceiro princípio: paciência e perseverança na adversidade. Olha que interessante, queridos irmãos. Paulo preso, sofrendo acusações, as pessoas inventando mentiras. Mas o que Paulo faz? Verso 24. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a sua fé em Cristo Jesus. Paulo não ficou pedindo para Félix: me solta, eu sou um cara bom, sou um cara honesto. Não, me solta, eu preciso lá ver minha família, preciso lá ver meus queridos. Não. O que ele está falando? O que Cristo fez com ele. Félix, eu matei pessoas por causa dessa igreja, por causa dos judeus. Félix, eu estava num caminho para Damasco, veio uma luz, eu fiquei cego. Eu fui lá na casa de Ananias, Ananias orou por mim e eu voltei a ver. E Cristo falou comigo e falou que eu tinha que fazer agora uma nova missão. E é impossível agora eu abrir mão dessa missão. Os meus interesses já não têm mais a ver, porque Cristo ressignificou os meus interesses. Os meus projetos não têm mais interesse, porque Cristo ressignificou os meus projetos. Os meus sonhos não têm mais nada a ver, porque Cristo ressignificou os meus sonhos. E ele gasta o seu tempo mostrando para Félix que o mais importante nesta vida é conhecer a Jesus Cristo, do que galgar qualquer posição neste mundo. Amém, igreja? Mais importante é conhecer a Cristo, porque quando você conhece a Cristo, tudo se descortina na sua frente. Quantos aqui assistiram Matrix? Quantos assistiram Matrix? Não assistiu? Vai assistir essa tarde. Assiste, é um filme antigo, vale a pena você assistir. Pode assistir o 1, o 2, o 3, que você não vai se arrepender, porque ali é puro evangelho. É quando você conhece tudo que está por trás desse bastidor dessa vida, tudo que está por trás dessa sociedade. Vai terminar onde? Vai terminar em nada, porque é tudo uma ilusão. Mas quando o Neo tomou a pílula, tudo se descortinou. Quando a gente conhece Jesus Cristo, tudo se descortina, tudo se faz novo, a nossa visão muda, a nossa mente muda, a gente começa a compreender quais são os problemas de fato deste mundo, quais são os problemas de fato que estão acontecendo para haver destruição das famílias, para haver proliferação da prostituição, para haver proliferação das drogas. É porque querem escravizar as pessoas realmente, querem tornar as pessoas nisso daí, porque é mais fácil dominá-las. Mas quando você conhece Cristo Jesus, não. Só o Espírito Santo te domina, amém, igreja? E quando o Espírito Santo te domina, irmão, você tem uma palavra de vida verdadeira, você tem uma palavra de vitória verdadeira, você tem uma paz que o mundo não pode te dar, você tem uma alegria, mesmo estando preso. E você fala de coisas que as pessoas vão olhar para você e vão ficar sem entender. Vão ficar sem entender. Paulo, você está preso, você está evangelizando, porque eu não tenho uma novidade maior para contar do que essa. Eu conheci Jesus Cristo. Amém, igreja?
Então é essa firmeza que ele tem, essa certeza, que se prova na paciência diante das circunstâncias, das adversidades. John Bunyan fala: você não tem vivido hoje até que tenha feito algo pelo futuro. É isso que Paulo entendeu. Ele achava que ele estava certo e tinha que entrar e trazer as pessoas para fora e matar por conta da religião. Mas quando ele encontrou Jesus, ele falou: não, Jesus não fez isso. Jesus fez diferente. Jesus só fez um convite: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu te darei alívio, hoje e para todo sempre. E aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Dá para você entender que mudou, virou a chave. A esperança agora não é mais na justiça dos homens. A esperança é na justiça divina. E Paulo entende, porque se você voltar comigo, lá no capítulo 23, você vai ver que o apóstolo Paulo recebeu a notícia, quando a palavra chegou a ele, e disse assim para ele, no verso 11 do capítulo 23, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Olha que coisa maravilhosa. Eu e você temos uma missão neste mundo. Eu e você, nós temos um propósito neste mundo. Eu e você temos um alvo para viver este mundo. E nós precisamos e somos desafiados nesta manhã, como Charles Spurgeon falou no século XVIII. Quando não compreendemos os caminhos de Deus, devemos confiar em seu coração. Paulo não compreendia por que ele estava preso, por que ele estava sendo tratado tão injustamente. Você vai entender melhor esses episódios quando você vê Paulo escrevendo a Timóteo. Foi escrito aqui no capítulo 24. Você vai entender o coração de Paulo quando você lê 2 Coríntios, que foi escrito nessa prisão. Quando ele diz lá para Timóteo: ninguém veio me defender. Eu fiquei abandonado, sozinho. Mas ele continua dizendo que todos da guarda se renderam aos pés de Jesus Cristo. Amém, igreja? Porque o propósito é maior. Amém? A visão é maior. A missão é maior. Oh, querido irmão, para um pouquinho e veja onde você está. O local aonde você foi plantado pelo Senhor. Você está ali para ser uma semente, para florescer uma frondosa árvore, a videira de Cristo, a videira do reino de Deus. Você está ali para ser plantado, e você produzir frutos ali, frutos para as vidas das pessoas. Ali onde você está plantado, não é um lugar para você falar das suas dores, dos seus problemas, e das suas queixas, e das suas dificuldades. Atos 24 tem um por detrás, tem uma cortina ainda maior. Paulo está ali, quando ele está ali cabisbaixo, chateado, o que ele faz? Vou escrever para Timóteo. Para Timóteo ele fala das dores, mas para as pessoas que estão ao redor, ele fala da verdade, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Então, os seus problemas, você compartilha com pessoas espirituais, pessoas maduras. Ele escreve lá para Corinto, e ele escreve lá em Corinto, olha, as suas acusações culminaram nisso aqui que eu estou vivendo. Vocês falaram que eu causei mal, e essa notícia chegou lá em Jerusalém, que se amultinou um monte de gente para vir me atacar aqui. Mas como que Paulo fala? Quando ele chega lá
no capítulo 12, olha, eu conheci um homem que ele viu até o terceiro céu. Ele teve uma experiência tão grande, provavelmente foi essa experiência de Atos 23. Uma experiência tão grande que ele viu e Cristo falou com ele lá. Olha que coisa maravilhosa é você ler a palavra de Deus. É você conhecer a palavra de Deus. E entender que mesmo nas suas dores, nas suas lutas, nas suas adversidades, mesmo quando se levantam pessoas contra você, mesmo quando se levantam ataques contra você, você está vivendo um propósito maior. Você está vivendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Sabe, tem muitas pessoas que estão cansando de viver porque não conseguem olhar o Criador de suas vidas, o sustentador de suas vidas e de suas histórias. E eu acho que o grande problema é justamente esse. Não conseguem conhecer verdadeiramente a Cristo Jesus. Então, se você anda muito revoltado com a sua vida, angustiado com a sua história, sem muita motivação para as coisas, eu recomendo que você faça como Paulo. Busque a Ele verdadeiramente. Mas busque verdadeiramente, como Jacó buscou no Vale de Jaboque, para você compreender o propósito e a vontade de Deus para você. Depois que você sair desse seu momento espiritual profundo com o Senhor, que você realmente viva essa experiência da fé com a firmeza, com uma consciência limpa, com paciência, com perseverança e principalmente sabendo que você tem um justo juiz, uma esperança verdadeira. Porque esse nosso Deus, Ele não desampara e não desamparará nenhum de nós. Mas Ele nos guardará, mesmo nos dias mais difíceis e sombrios de nossas vidas. Atos 24, queridos, tem muitas lições. Tem muitas lições. Para mim, eu guardei essa lição. Bom é conhecer Jesus e viver para Ele. E você? O que você vai fazer a partir de hoje? O que você está vivendo a partir de hoje? Sabe, queridos, eu tenho sonhado e orado e pedido a Deus uma igreja com homens e mulheres que de fato queiram viver para o Senhor Jesus, para Cristo Jesus. Homens e mulheres que quem está do lado vão dizer assim, verdadeiramente ele é honrado, ele é íntegro, ela é honrada, ela é íntegra. Eles vivem de fato para Cristo Jesus. Eles verdadeiramente servem a Deus com alegria. Ninguém precisa pedir nada para eles, porque eles servem com alegria. Porque eles tiveram um encontro genuíno com Cristo. E eles buscam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus todos os dias em suas vidas, em suas casas e por onde eles passam. Que Deus levante assim uma comunidade de fé que creia verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Feche os teus olhos e ore ao Senhor. E naquilo que Deus falou contigo nesta manhã, se comprometa com o Senhor e com a causa dele. E entenda, irmão, os dias estão passando. E eu e você precisamos viver o Evangelho de Cristo Jesus. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra que nos desafia e nos leva, ó Deus, a compreender, ó Deus, essa dimensão desse compromisso, dessa verdade do Senhor. Que nós saiamos daqui, ó Deus, com este comprometimento. Que nós saiamos daqui, ó Deus, com este Teu desejo. Que nós saiamos daqui, ó Deus, com a certeza e a firmeza da fé do apóstolo Paulo. Que nós saiamos daqui, ó Deus, para andar e viver, ó Deus, dentro da Tua vontade. Que nós saiamos daqui para viver com compromisso,
com desejos profundos e ardentes de ver, ó Deus, as pessoas se rendendo ao Senhor, se tornando os discípulos do Senhor. Pai, capacita-nos a vivermos essa Tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a entender que esses breves momentos que nós atravessamos, e todo esse colapso moral dessa sociedade, é só um alerta da volta do Teu Filho, para que nós, como Teu povo, Te adoremos com mais vigor, sirvamos com mais alegria e anunciemos com mais coragem. E que assim, ó Deus, o Senhor cumpra a Tua vontade na minha vida e na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém.